Aleluia! Hoje, culto de Santa Ceia, e eu trago uma palavra para a igreja a respeito do tema. Aleluia! E onde nós lemos, tem como título Jesus no Getsemane. Glória a Deus! E eu quero trazer para os irmãos nessa noite algumas lições que nós tiramos, que nós aprendemos com Jesus lá no Getsemane. Glória a Deus. Jesus, Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11, mostra que ele venceu o diabo lá no deserto, depois de ter passado por 40 dias e 40 noites jejuando. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto e ali ele é tentado e passa por 3 tentações, que os irmãos já conhecem. E qual é o final da história? Jesus venceu o diabo. Aleluia! Jesus foi para a cruz e lá ele venceu, porque ele venceu a morte. E ao 3º dia ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus! Mas foi lá no Getsemane, amados irmãos, foi lá no Getsemane que ele travou a sua maior batalha, a sua maior luta, porque ele estava lutando com a sua própria carne. Aleluia, louvado seja Deus. É o que nós vemos no versículo 38. Glória a Deus. No Getsemane, Jesus orou, prostrado com o rosto em terra, com a alma agonizando até a morte e transpirando sangue. No Getsemane, irmãos, Jesus travou a sua maior batalha, porque ele estava lutando com a sua própria carne. Ele não queria passar por aquilo. Tanto é que ele diz: passa de mim este cálice. Ele não queria, porque ali ele estava como homem, ele estava como um ser humano, ele estava como um de qualquer nós, que sente dores, sente aflições, sente angústia. Mas ele disse: Senhor, que seja feita a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. E ali, agonizando, passando por aquela situação, e transpirou sangue, que é chamado de hemaditrose. Você sabe o que é hemaditrose? É um fenômeno que ocorre quando há algum problema emocional na pessoa, e aí há um rompimento das veias, fazendo com que o ser humano, a pessoa, passe por esse processo de suar sangue. E foi isso que o Senhor Jesus passou por esse processo da hemaditrose. Aleluia! Mas isso é uma etapa. E falando do Getsemane, o que é Getsemane? Você sabe o que é Getsemane? O que significa Getsemane? Onde está o Getsemane? Onde era o Getsemane? O Getsemane era um jardim localizado no Monte das Oliveiras, no Vale de Cedron. E o nome Getsemane significa o quê? Quem sabe? Getsemane era um lugar de azeite, ou prensa de azeite, ou lagar de azeite. Era o lugar onde se pegava as azeitonas e elas eram prensadas, amassadas, trituradas, esmagadas, para quê? Para que se extraísse o melhor azeite, o melhor óleo. Amém? Então veja bem, lá no Getsemane era o lugar onde ficavam as azeitonas, ficava o lugar que as azeitonas eram prensadas, amassadas, trituradas, pisoteadas, esmagadas, para se extrair o melhor azeite, o melhor óleo. Aleluia! E Jesus, amados irmãos, ele escolheu aonde? O melhor lugar, Ele escolheu esse jardim para se preparar para o Calvário. Aleluia! E nesse local, Cristo foi prensado, pisoteado, esmagado, triturado, humilhado, mas foi extraído o melhor para mim e para você que está aqui nessa noite. Aleluia! Louvado seja Deus! Jesus escolheu o Getsemane, porque lá
as azeitonas eram amassadas, trituradas, pisoteadas. A mesma coisa aconteceu com Jesus, lá no Getsemane. Ele foi amassado, ele foi humilhado, ele foi pisoteado, mas de lá saiu o melhor. De lá saiu o sangue do Cordeiro, e este sangue que nos purifica de todo pecado, este sangue, aleluia, que tem poder sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Efésios capítulo 1, verso 7, diz assim, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. É através do sangue de Jesus que você foi transformado, que você foi purificado, aleluia. Também em Efésios capítulo 2, verso 13, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus, aleluia. Você que um dia estava lá no mundo, nós que um dia estávamos lá nas trevas, Jesus te aproximou, aleluia, através do sangue derramado lá na cruz do Calvário, através do sangue derramado lá no Getsemane. É por isso que hoje você está aqui, e Ele trouxe para dar vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz assim, Ele, olha só, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. Aleluia, glória a Deus. E lá em Mateus capítulo 26, verso 28, quando Ele reuniu os discípulos, olha só o que Ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus, Ele escolheu esse lugar, o Getsemane, para morrer, para ser pisoteado, para ser esmagado, e derramou o seu sangue precioso através de lágrimas, através de suor. Louvado seja Deus. E é interessante notar, irmãos, que no Getsemane se exprimiu as azeitonas, como nós falamos, para se extrair 5 tipos diferentes de azeite, 5 tipos diferentes de óleo. E esses 5 tipos de azeite é que nós vamos extrair as lições espirituais, fazendo um paralelo entre o sofrimento da azeitona, o sofrimento, entre aspas, da azeitona, e o sofrimento que Jesus passou para morrer em nosso lugar. Aleluia. 5 tipos de lições, irmãos. Glória a Deus. O primeiro passo, o primeiro processo que a azeitona passa, olha só. Depois que a azeitona é amassada, esmagada, triturada, ela torna-se em um produto que alimentar, Todos conhecem aqui o azeite de oliva, todos conhecem aqui os óleos, que serve como produto alimentar. Então esse é o primeiro processo que a azeitona passa. Esse tipo de óleo, irmãos, ele é considerado como um alimento nutritivo, saboroso e saudável, e previne as doenças. Então, os azeites, principalmente os azeites de olivas, eles têm essa função, essa característica, previne e combate doenças. A mesma coisa o nosso Jesus. Assim como ele passou por todo aquele processo, ele também é o alimento para a nossa alma. Ele é o alimento para a tua vida. Ele é o alimento para a tua família. Ele é o alimento lá no teu lar. Ele é o alimento lá no teu trabalho. Ele que te alimenta. Aleluia. Antes de subir ao Getsemane, irmãos, Jesus celebra a ceia com os seus discípulos. A gente vê lá em Mateus 26, verso 6, que ele diz assim, enquanto todos comiam, Jesus tomou o pão, tomou no sentido de pegar, pegou o pão e abençoou, e partiu o pão e deu aos seus discípulos, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, ele é o alimento, ele era o alimento para os discípulos, ele é o alimento para nós hoje, ele é o alimento para a nossa alma, ele é o alimento para nossas vidas. Glória a Deus. João 6,35, o que ele diz lá?
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aleluia. Um dia nós estávamos no mundo, tínhamos essa fome. Quando Jesus nos encontrou, nunca mais você teve fome. A fome espiritual, a fome de Jesus, a fome do Espírito Santo, porque Ele sacia a fome do pecador. Glória a Deus. Então este é o primeiro processo. A azeitona, o azeite torna-se em produto alimentar. Glória a Deus. Vou correr, irmãos, são 8h15. Segundo processo, o azeite torna-se em combustível para a iluminação. Quem lembra dessa época? Eu, com 5, 7 anos, eu ia lá para o meu interior, ainda não existia nem energia elétrica lá. E aí eu via muito meus avós, meus tios, pegarem as lamparinas, encherem de azeite e iluminar a casa, né? Iluminar os compartimentos. Então a mesma coisa é o azeite. Ele torna-se também um combustível para a iluminação. Esse tipo de óleo é considerado como combustível para a iluminação em lamparinas na antiguidade. Essa era a função do azeite, né? Servia de combustível para iluminar as lamparinas na antiguidade. E em João 8,12 diz que Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Quando Jesus ele entra na vida da pessoa, aleluia, quando Jesus entra na vida do pecador, tudo que estava em trevas torna-se luz, tudo que estava em trevas torna-se claro, tudo que estava em trevas, aleluia, torna-se vida, porque Ele é a luz, Ele é, aleluia, o azeite que torna combustível para iluminar a tua vida, para iluminar o teu lar, para iluminar a tua família, para iluminar lá no teu trabalho, para iluminar, aleluia, a tua trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Terceiro processo que a azeitona passa. Depois de todo o processo que ela passa, né? Torna-se um azeite, e esse azeite também ele serve como unguento. O que é unguento, irmão? É um tipo de óleo considerado como um remédio para a cicatrização dos ferimentos. Aleluia. Veja bem, esse azeite torna-se em unguento para sarar feridas. A mesma coisa o nosso Jesus. Glória a Deus. Ele é a nossa cura. Glória a Deus. Ele é a nossa cura. Lá em Isaías 53 fala, né? Que nós fomos, pelas suas feridas, nós somos sarados. Glória a Deus. Em Atos 10:38 diz como Deus ungiu Jesus de Nazaré, glória a Deus, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Onde Jesus passava, ele curava leprosos, ele curava enfermos, ele curava o cego, aleluia, aquele que estava oprimido pelo diabo, ele curava, aleluia, louvado seja Deus. Em Mateus 8,16 diz que ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Aleluia, porque essa era a função do azeite. Em Lucas capítulo 4, verso 40 diz: ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou. Aleluia, glória a Deus, porque essa é a função do azeite, curar. E a mesma coisa Jesus, curar. Aleluia, como a nossa irmã falou agora há pouco aqui, né? Aquela irmã que Jesus curou ela do câncer. A mesma coisa ele está aqui nessa noite. Ele pode te curar de qualquer enfermidade. Ele pode te curar daquela doença que o médico disse que não tem mais jeito, já te desenganou. Mas para o meu Jesus nada é impossível. Para o meu Jesus ele cura. Ele curou ontem, ele cura hoje e cura, aleluia, vai sempre curar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quarto processo, irmãos. O azeite torna-se em óleo de unção. Aleluia. Esse tipo de óleo é considerado como revestimento do Espírito Santo. Aleluia. Esse tipo de óleo é considerado
como o revestimento do Espírito Santo sobre a vida do crente. Glória a Deus. E Jesus é ungido de Deus para fazer o bem. Aleluia. Veja lá o que diz Lucas capítulo 4, verso 18. Rapidinho. Diz assim, ó. Eu vou ler para os irmãos. Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor, isso Jesus falando, né? O Espírito do Senhor é sobre mim. Ele estava reunido lá, aí deram um livro para ele ler. E esse livro era de Isaías. E nesse livro estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é fazer o bem. Onde Jesus passava, ele fazia o bem. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Aleluia. Que evangelizar vem de evangelho. O evangelho é boas novas. Aleluia. Então, ele evangelizava os pobres. Pobre de quê? Pobre de espírito. Pobre de Deus. Pobre do Espírito Santo. Pobre de Jesus. Era esse o foco de Jesus. E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Verso 19. A pregoar liberdade aos cativos. Ele trouxe liberdade aos cativos. Um dia eu e você estava cativo lá no mundo e ele trouxe liberdade para você, trouxe liberdade para todos nós. Também ele veio para dar vista aos cegos. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos cegos, não tinha olhos para nada, não tinha fazia tudo o que queríamos, porque nós era cego espiritual, e Jesus veio para trazer vista aos cegos. Hoje você está aqui porque agora você enxerga a maravilhosa luz que é o nosso Jesus. Aleluia. E por liberdade aos oprimidos. Trouxe liberdade aos oprimidos. Quem são os oprimidos? Os oprimidos pelo pecado, pelo vício, pelas drogas, oprimido pelas coisas erradas. Jesus trouxe, aleluia, liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele terminou de falar isso, fechou o livro, tornando dá-lo ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fitos nele, atentos a ele. Glória a Deus. E então começou a dizer-lhe ali: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Louvado seja Deus. Então esta função do óleo, Jesus veio para trazer e fazer o bem. O quinto e último processo, irmão, do azeite, ele torna-se, não sei se você sabe, torna-se em sabão. O sabão vem da mistura do óleo com algum outro material, né? Com algum outro material que passa por um processo e vira o sabão. Glória a Deus. Esse tipo de óleo é considerado como um sabão utilizado para limpeza e remoção das sujeiras. Não é essa a função do sabão? Limpar e remover as sujeiras. Aleluia. E o sangue de Jesus nos limpa e purifica de todo pecado. Glória a Deus. 1 João, capítulo 1, verso 7. Olha o que diz lá, irmãos. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus nos purifica de toda doença. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Aleluia. Por quê? Porque esta é a função do azeite. E a mesma coisa é a função que Jesus tem: limpar todo mundo de todo pecado, limpar todo mundo de toda sujeira, limpar todos de tudo que está errado, limpar todo mundo que está na escuridão, nas trevas. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Para encerrar, vamos ler em Apocalipse 7, verso de número 13 e 14. O último livro da Bíblia, capítulo 7, verso 13 e 14.
Olha só. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia, louvado seja Deus. As nossas vestes, irmãos, estão lavadas no sangue do Cordeiro. As suas vestes espirituais estão lavadas no sangue do Cordeiro, porque esta é a função, aleluia, do azeite. Esta é a função do nosso Jesus. Aleluia. Eu convido a igreja a ficar de pé nessa noite. Louvado seja Deus, para nós orarmos nessa noite, agradecer a Deus por essa palavra. Louvado seja o nosso Deus. As lições do Getsemane que nós tiramos nessa noite. Primeiro processo: o azeite torna-se em produto alimentar. Jesus é o alimento da tua alma. Jesus é o alimento da tua vida. A segunda lição: o azeite torna-se em combustível para a iluminação. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz da tua casa. Jesus é a luz da tua família. O terceiro processo: o azeite torna-se em unguento. O unguento serve para sarar, o unguento serve para curar. Jesus é a cura da tua alma. Jesus é a cura do teu filho que não é crente. Jesus é a cura do teu esposo que não é salvo. Jesus é a cura da tua família que não é salva. Aleluia. O quarto processo: o azeite torna-se em óleo para unção. Aleluia. Jesus veio para fazer o bem. Louvado seja Deus. E o quinto: o azeite torna-se em sabão. Sabe o que é isso? O sangue de Jesus limpa e purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus limpa e purifica toda a sujeira. Onde está sujo, Ele limpa. Onde está manchado, Ele limpa. Onde está com algum lodo, Ele limpa. Porque o sangue de Jesus tem essa função, tem este poder. Glória a Deus. Esta mensagem também, irmãos, é para nós refletirmos e darmos mais valor a cada vez mais à morte de Jesus, aquilo que Ele passou lá no Getsemane. Quando nós lemos lá em Mateus 26, que Ele se sentiu angustiado, se sentiu triste, se sentiu desanimado, mas Ele cumpriu a sua função, cumpriu a sua missão na terra, de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para que hoje eu e você estivesse aqui, para que hoje eu e a sua família estivessem aqui, para que hoje eu, aleluia, e a tua casa estivesse aqui, adorando o nome do Senhor. Mas você pode dizer: mas meu irmão, o meu esposo ainda não serve, a minha esposa ainda não serve, o meu filho ainda não serve. Entregue ao Senhor, confia no Senhor, que grandes coisas Ele pode fazer na tua família. Entregue ao Senhor e confia nele, porque grandes coisas Ele pode operar lá no teu lar, lá no teu esposo, lá na tua esposa, lá nos teus filhos, lá naquele teu parente que tu ora há mais de 5, 10 anos, mas a hora dele vai chegar, e o nosso Jesus vai salvar, vai libertar, vai transformar, e vai trazer para a maravilhosa luz. Aleluia. Que Deus abençoe nessa noite. Oremos nessa noite. Aleluia. Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Deus, nessa noite por estarmos na tua casa celebrando mais um culto de Santa Ceia, Senhor, o último de 2020, meu Pai. E quando nós lemos a tua palavra em Mateus capítulo 26, que mostra, Senhor, aquele processo que Jesus passou ali no Getsemane, foi esmagado, foi pisoteado, foi triturado, mas com o único objetivo, Senhor, de dar a sua vida por todos nós. E isso demonstra o grande amor que Deus tem pela humanidade. Quando o Senhor diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma forma imensa, de uma forma inexplicável, que enviou o seu único filho para morrer na cruz, para dar sua vida por todos nós, Pai. E hoje nós só temos a te agradecer, e a lembrar, e a fazer isso em memória de ti, meu Jesus, reconhecendo o Senhor
o teu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus. O teu sacrifício na cruz do Calvário, meu Pai. Senhor, nesta hora eu te peço, não leve em conta as nossas fraquezas, Jesus. Porque nós somos falhos, nós somos pó, nós somos cinza, mas nós reconhecemos a tua grandeza, nós reconhecemos o teu sacrifício lá na cruz, nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor passou lá no Getsêmani, nós reconhecemos todo o processo que o Senhor passou. Mas no terceiro dia o meu Jesus ressuscitou. No terceiro dia o meu Jesus ressuscitou. Aleluia! E hoje está entre nós para nos abençoar. E hoje está entre nós para sarar as nossas feridas, para sarar as nossas vidas, para salvar as nossas famílias, meu Deus. Abençoa essa igreja, abençoa teus filhos nessa noite. É em nome de Jesus, meu Pai.